ainda temos mais um pouquinho de plano geral, e agora com um filme brasileiro que não passou em Cannes, mas que seria um sucesso, o Sidney Magal nesse tapete vermelho. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele ia fazer um pocket show depois lá em cima, Thierry ia ficar doido, aquela segurança lá que tá dando a maior polêmica, que tirou várias atrizes, brigou com várias atrizes, também ia arrancar o Sidney Magal de lá, mas ele tá chegando aos cinemas com a cinebiografia Meu Sangue Ferve por Você. E eu conversei com o Sidney Magal, que mandou beijo para você, viu, Flávia Guerra? Felipe Bragança, que interpreta o Sidney Magal. Giovana Cordeiro, que interpreta a Magali West, que é a mulher do Sidney Magal, porque esse filme, na verdade, ele não é uma cinebiografia completa. Assim, completa, eu digo começo, meio e fim, criança, fim não, né? Porque o Magal tá aí, pelo amor de Deus, que fique muito tempo. Não é isso. Mas é a história de amor dele, como ele conheceu a Magali em Salvador, e como eles se conheceram, o amor todo, e como eles estão até hoje. E conversei também com o Paulo Macchilini, que é o diretor do Meu Sangue Ferve por Você, que é produzido, uma das produtoras é a Joana, né? A Joana Mariani, que fez o Doc, né? O Doc, que é outro nome de outra música, que eu já esqueci agora, que é Me Chama Que Eu Vou. Me Chama Que Eu Vou. E agora Meu Sangue Ferve por Você. Então a gente tem essa entrevista agora com o elenco e com o diretor para encerrar o plano geral. Mari, obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre, viu? Volte outras vezes. Só convidar. Só em Cannes, é chique ela. Chique. Ela é só em Cannes, ela é só em Cannes. Flávia Guerra, até semana que vem, viu? Até. Au revoir, à toute l'heure, né? À toute l'heure. À la prochaine. Vou as afetadas aqui. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento? Estão pensando? Mas é isso mesmo. Magal, a gente conversou na época da pandemia no Festival de Gramado com o seu documentário, né? Que era uma outra história. Outra história não, mas era uma outra forma de contar a sua história. Agora a gente chega com Meu Sangue Ferve por Você, que obviamente é a história da sua vida, mas é a história de vida do seu amor também, né? Do amor da sua vida. Principalmente. Então, primeiro, antes de falar com o Felipe, para você, como é que foi ver a sua vida agora sendo contada na ficção por outra pessoa, ali em cena, interpretando você, os seus trejeitos, a sua dança, aquela época, as músicas. Como é que foi esse processo todo para você? Bom, primeiro foi um prazer pelo trabalho do Felipe, né? Então, lógico que a vaidade, o ego do artista é muito grande e geralmente a gente critica as coisas todas porque nunca acha que são a nossa cara ou a nossa voz ou a nossa perfeição, porque para nós não existe a perfeição, somos nós mesmos, né? E aí eu me surpreendi exatamente por isso, porque quando eu vi o trabalho eu fiquei tão feliz, como se eu estivesse vendo nascer um outro Magal. Eu ia ser o empresário, eu ia ser o Caxiocler do Felipe. Eu ia ser o empresário dele porque ele demonstrou uma verdade muito grande. Então, a alegria foi grande ao ver o filme por esse motivo, e sem dúvida nenhuma, o maior motivo é poder homenagear o amor que eu sempre senti pela minha mulher. Porque foi uma coisa que eu sempre dizia nas entrevistas, nos papos. Pra você ter uma ideia, eu fiz Gal Costa chorar, Maria Bethânia. Várias pessoas que diziam para mim, conta essa história aqui, Magal, é verdade. E essa história ganhou essa proporção exatamente por isso. A Joana se emocionou, Paulo Maclean depois foi se emocionar também. E aí eu digo, gente, essa minha história é tão única assim. Eu cheguei a me questionar algumas vezes, cheguei à conclusão de que ela é única, realmente. Ela é uma história de amor que transcende, que ultrapassa qualquer coisa. Você olhar para uma pessoa e dizer, esta é a pessoa da minha vida. Isso é uma loucura, né? Então, isso poder passar para o cinema, mais do que a minha própria carreira, foi fantástico, porque o público tem esse carinho por mim. Eles têm o carinho do Magal ser humano, que é um carinho muito grande que eu espero não perder nunca. O da música, quando a música acabar, quando eu acabar, talvez eles esqueçam muita coisa. Mas o ser humano que eu fui, eu gostaria que ficasse impresso de alguma maneira. E ele se imprimiu nesse amor meu por Magali, ela por mim também, de uma certa forma, né? Não tão grande. Felipe, você teve essa responsabilidade, digamos, né? Mas também eu acho que deve ser muito prazeroso para você ter esse desafio, né, de interpretar esse ícone pra gente da cultura brasileira, da música. Então, pra você, como é que foi esse processo também de ensaiar as músicas? Eu imagino, assim, figurino, pensar no figurino, nos trejeitos, em toda essa concepção de uma pessoa que é muito presente na nossa vida, sempre esteve, mas agora você tá dando vida a ele ali, né, contando essa história, né, dando licença a ele, pedindo licença para contar essa história, né? Então, como é que foi pra você também esse processo todo de construção do seu Sidney Magal
né, pro Sidney Magal de todo mundo? Foi um desafio, porque é essa figura aqui, né, que todo mundo conhece. É talvez o maior ícone da música popular brasileira. Com grandes hits da música que todo mundo conhece, todo mundo ainda canta. Não tem um karaokê que você vá que não tem um ser humano cantando Sandra Rosa Madalena ou Meu Sangue Ferve por Você, enfim. Então foi um desafio, mas também foi muito prazeroso, porque eu estava acompanhado de outros grandes artistas. Tem a Giovana Cordeiro, que faz a Magali, tem o Caco Ciocler, o Paulo Maclini, a Joana Mariani, né? Toda uma equipe que estava comigo nessa. Eu tive a oportunidade de conversar muito com o Magal, inclusive a primeira vez que a gente se conheceu foi na casa da Joana, e a gente ficou conversando, sei lá, por 5 horas seguidas, tomando cerveja, você contando isso. Íntima, como se eu conhecesse ele também a mim muito tempo, porque a curiosidade dele não era só curiosidade, era o prazer. E eu também um prazer muito grande. Eu digo, eu preciso passar uma verdade para essa pessoa que vai me representar, né? E foi o que aconteceu. Não, deu certo, foi importante. E aí é isso, eu acho que eu pude construir, como você falou, o meu Magal, que não foge à essência do Magal de verdade, né? Mas que se encaixasse na linguagem do filme, na proposta do Paulo. E, claro, com os figurinos deslumbrantes. Inclusive, esse anel aqui era do figurino do Magal. E eu uso ele até hoje, porque eu adoro ele. Eu também sempre gosto de ter uma lembrança dos trabalhos que eu faço. Sempre. Eu gosto dele. Então, assim, eu acho que eu estava... isso, rodeado de outros elementos que me ajudaram a cumprir esse desafio, e eu acho que eu cumpri, né? Se você gostou. Eu gostei muito, né? Eu não gostei pouco. Eu dificilmente pensaria em outra pessoa. Outras pessoas foram sugeridas em alguns outros momentos. Eu fiquei muito feliz, porque eu não quis dar palpite, pitaco nenhum. A Joana falava assim, mas você não tem uma preferência por... Eu digo, não tenho. Primeiro porque eu sei que a pessoa não vai ser idêntica ao Sidney Magal. Cara, altura, corpo, não vai ser. É difícil, não é fácil. Os meus trejeitos, só mesmo uma pessoa muito esforçada, porque eles também não são estudados, eles são repetitivos, mas eles variam muito da minha emoção no dia, na hora, no momento que eu estou cantando. Então, eu sabia que ia ser um trabalho grande, né? E na voz é que foi surpreendente, porque a Joana me mandava algumas gravações, dizia assim, olha aqui, ó, você não acha que ainda a sua voz é mais impostada? Eu digo, sim, eu acho que minha voz é mais impostada, porque eu estudei canto 5 anos, e eu tenho quase que uma voz lírica e tal, mas a voz dele está tão emocionante e tão próxima, que eu acho que se fosse você não mexia, não. E aí ficava dizendo algumas coisas assim para ela, entendeu? Que serviram como guia para ela de alguma forma, mas que eu queria que o resultado fosse o final. Eu queria ver o que ele fez, tanto como ator, como cantor, e depois ficar feliz em estar vendo, porque eu me coloquei no lugar de público mesmo, não me coloquei no lugar de Magal. E aí fiquei muito satisfeito com o resultado. Esse é o amor da minha vida, você só não sabe disso ainda, mas a gente vai casar e vai viver junto até ficar bem velhinho. Você é completamente louco. E a gente vê também uma criação, tem uma construção narrativa diferente das cinebiografias que a gente está acostumado a assistir, né? De repente, no meio do Pelourinho, vocês estão cantando, estão dançando, tem essa coisa do musical mesmo, né? A gente está falando de um cantor, de um ícone da música, e obviamente a gente espera as músicas no filme, mas elas vão além disso também, né? Então vocês tiveram também o Caco Ciocler tem um número dele, né? Quem nunca viu o Caco Ciocler cantando e dançando vai ver nesse filme. Não é isso. A aproximação com a Bahia, que eu moro há 25 anos na Bahia, minha mulher é baiana e meus filhos não são baianos, mas minha neta é baiana. E eu tenho um carinho muito grande pela Bahia. Então, quando eu vi algumas adaptações, como, por exemplo, a Giovana cantando no Pelourinho, e com batidas muito olodum, que eu não estava acostumado nos meus arranjos originais, eu fiquei surpreso e muito feliz, porque é uma maneira também de homenagear o lugar que me recebeu de braços abertos há 25 anos, e de ter essa baianidade em alguns personagens. Emanuela Araújo, que é baiana, fazendo o papel da minha sogra, que era baiana. E, enfim, muitas coisas foram se relacionando espontaneamente e acabaram dando um resultado legal. E eu fico muito feliz com tudo que musicalmente... Caco Ciocler, as pessoas olham e dizem assim, meu Deus, o que deu nele? Eu digo, deu o que daria no Robert Levy, que era meu empresário, se ficasse achando que eu ia parar de trabalhar com ele.
ele fez exatamente, ele se sentiu daquela maneira, com aquela garra e ao mesmo tempo aquela raiva. Ele é sensacional. E aí, e todas as pessoas, gente, eu não tenho o que falar, para mim são impecáveis todos. Enquanto cada fã acreditar que ela é a mulher da sua vida, Sidney Magal está na crista da onda. Eu acho que tinha algumas tarefas práticas para que eu pudesse interpretar o Magal, como justamente o que ele falou, o canto, né? Eu canto já há alguns anos, então eu tive que buscar uma voz que fosse o mais próximo possível do Magal da época, né? Porque inclusive minha voz teve transformações de lá para cá, claro, por causa da idade, né? Você vai ficando com a voz mais grave, antes era mais aguda e tal, e eu acho que ele estudou tudo isso muito bem. Eu acho que tem o sotaque, tem a forma como ele fala, eu acho que é isso, eu tive que chegar o mais próximo possível da voz falada, da voz cantada, e eu queria, assim, ter a aprovação dele, óbvio, né? Se ele tá aqui e ele vai assistir o filme, ele vai visitar o set, eu quero que ele goste do que ele tá vendo. E eu tive isso, eu lembro muito bem da primeira vez que você foi ao set, que foi um dia que a gente estava gravando uma cena de show, que eu tô cantando Meu Sangue Ferve por Você, e é uma das minhas cenas preferidas do filme. Eu tô com aquele figurino deslumbrante, aquele azul brilhoso, com as franjas aqui e tal. E ali eu acho que eu me permiti sim me emocionar dentro do que eu tinha planejado, dentro do que o Marcelo Boffa, que foi o nosso preparador vocal, e a Lili de Gramont, que foi a nossa coreógrafa, dentro do que a gente trabalhou junto, eu pude ter segurança o suficiente daquilo e ainda assim me emocionar e me permitir, no calor do momento, me entregar para essa atmosfera magalesca que se criou ali naquele show. E durante todo o filme, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o segredo é se emocionar. O Magal claramente é um homem emocionado, que chora muito, que se emociona. Então, assim, eu não poderia ser diferente atuando, né? Enfim. Obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho de vocês e que a gente se encontre agora, quem sabe, uma outra parte dessa história também, pode ter um outro nome, não sei, Sandra Rosa Madalena. Só falta Sandra Rosa Madalena, porque o documentário me chama que eu vou. É verdade. Né, o primeiro filme que eu gravei em 79 era O Amante Latino, título de música. E ainda tenho. Pode ser, Tem. Já tem o videoclipe, com a Joana que fez o videoclipe, né? Exatamente, que ainda tenho, né? Então, gente, muito obrigado. Tem muita coisa completando a minha vida artística. Eu agradeço a todos vocês. Manda um beijo para tua colega que não pôde estar aqui com você, lá no estúdio, que está com você. Você acabou de falar nela, eu não guardei o nome. Flávia. Flavinha, um beijo para você também. Muito obrigado. E esse carinho que vocês têm por mim é uma coisa impagável. Um beijo em todos. Já conversou com o Magal e agora a gente tá com uma pessoa que, assim, não é Magal, mas é quase, viu? Porque se não fosse essa mulher, né? Se não fosse essa mulher, essa história também não ia ser contada, né? Porque é a história de amor do Magal e da Magali. E a Giovana teve essa missão, digamos, né? De colocar, de dar vida a essa mulher. Não tem como a gente não fazer essa pergunta, acaba não conseguindo fugir disso, mas como foi pra você essa emoção essa responsabilidade também, né, de dar vida a uma pessoa que está aí, que é muito importante na vida de outra pessoa, mas de contar essa história, né? Como é que foi para você, então, o convite e essa emoção toda de dar vida a Magali? Eu tenho um carinho muito grande pela figura da Magali, não só por ter contado a história da vida dela, mas porque quando a gente se encontra, a gente tem uma sintonia de... Nossos mundos são parecidos, assim, sabe? A maneira como a gente se relaciona com a vida, com a família, é muito similar. E aí eu criei esse carinho grande por todas as figuras femininas dessa família, assim. E tem uma coisa física onde a gente se assemelha bastante também, né? E eu vejo as mulheres da minha família também ali passeando por aquela família. Isso é curioso de perceber. E eu fiquei muito lisonjeada em poder homenagear essa figura que foi e é muito importante na vida do Magal, para a carreira dele, para a construção da família. Hoje o Magal falou que o sonho dele era ser pai, não era ser artista, então essa figura também contribui para isso. E dentro da história dela, né, ela também foi em busca das coisas que ela acreditava e gostava, sempre muito firme, sempre muito... Eu acho que essa palavra é a palavra, assim, que é essa firmeza. Ela é muito dona das vontades dela. Determinada, né? Muito determinada. E se você conhece a figura, eu tava brincando ainda agora que dá pra fazer um filme sobre ela. Ela é uma figura feminina muito interessante de perceber, assim. E naquela época, nos anos 70, ainda mais, né?
muito até mais do que a gente retrata no filme, porque ela era super moleca, super despojada, enfim. E aí eu gosto de contar essas histórias que saem do convencional, do que a gente espera, apesar de ser um romance bem demarcado, assim, ela me trouxe, assim, descobertas sobre as minhas potências também, assim, sabe? E essa construção de uma confiança e dessa firmeza também. E como é que foi? Eu fico imaginando assim, a preparação disso, porque é um material muito, muito gigante do Magal, dos dois, né? Do Magal. Magali, você não encontra. Não, mas a Magali tá ali junto, né? Eu digo, essa procura de conversar com ela, teve essa conversa tanto que quando eu fiz a entrevista do Magal, ela tava no escritório, ela não apareceu. Ela não veio pra entrevista. Ela ficou lá escondida, assim. Mas como é que era... Essa pesquisa, então, dificultou mais, talvez, pra você, porque não tinha esse material dela, mas teve uma conversa com ela, ou não? Ou você quis apenas conhecê-la por cima? Como é que foi esse laboratório, digamos, né, pra fazer? Eu quis muito conhecê-la e eu quis muito ter o máximo que eu podia de informação sobre ela, assim. Eu ouvi pouco ela contando sobre ela mesma e muito por conta dessa praticidade. Ela é uma mulher prática e isso já diz muito sobre ela. Então, através disso, eu fui entendendo que ela é um mistério. E eu fiquei muito feliz que eu assistindo o filme, eu sou bem crítica com o meu trabalho, assim, mas assistindo o filme eu enxergo essa coisa dela mais rígida, mais fechada, mais desconfiada, assim, que ela também traz. Imagino que com 17 anos devia ser ainda mais, querendo ganhar liberdade, né? Querendo sair um pouco da asa da mãe, mas foi um mistério. Eu acho que talvez isso tenha encantado o Magal também, sabe? Essa coisa muito misteriosa que ela carrega. E ela tem uma cara, ela tem uma energia, assim como ele, né? Desse povo cigano, assim. Então ela tem uma coisa a ser desvendada. E aí o meu trabalho, o meu desafio foi esse, desvendar a Magali, ao mesmo tempo querer fazer algo que ela e a família se sentissem representadas, se sentissem familiarizados também com aquilo que estava sendo representado. Qual é a sua expectativa agora para esse lançamento? Eu não digo nem assim de público, não, eu digo expectativa de reações, de emoções das pessoas. Sim. Ou como é que você gostaria que esse filme chegasse nas pessoas? Nesse sentido, eu tenho um encontro muito feliz, assim, dos propósitos. Eu acho que o Magal, quanto artista, tem um propósito muito claro e único. Ele quer levar alegria para as pessoas. Eu, como atriz e pessoa pública, também tenho essa missão, assim, que eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar mais. A gente fala sobre várias coisas, obviamente, mas o meu papel, o lugar que eu assumo, o que eu gosto de estar, é de ver as pessoas aliviando suas dores através do que a gente está fazendo, rindo com o que a gente está propondo, se divertindo, esquecendo dos problemas. Então, esse é um filme que se propõe a levar alegria. Então, se nesse momento onde a gente vivenciou tantas tristezas do nosso país e todo mundo se comoveu, obviamente, se a gente puder levar felicidade para as pessoas, eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo lindamente. A mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida e séria. Você não sai da minha cabeça. Você já tá na fase do dele. Essa ideia surge num encontro casual com o Magal. Eu não conhecia o Magal, conhecia a música dele. Sim. Conhecia e gostava, né? Aquela música que às 3 da manhã toca e a gente sai dançando. Mas eu conheci o Magal numa festa na casa da Joana Mariani, que é uma das produtoras do filme. E nessa festa, por acaso, eu sentei ao lado dele e eu falei, Magali, e em algum momento da noite eu falei, como é que vocês dois se conheceram? Aí pronto. Foi. Aí ele nunca mais parou de contar essa história. E ele conta essa história com muita paixão e com uma coisa de Magal mesmo, né? E daí eu falei, eu e Joana, a gente ficou com aquele negócio, ele falou, o Magal já te contou essa história? Eu falei, claro que já. Falei, vamos fazer essa história. A estética dos anos 70 é algo que me agrada muito, eu gosto de ver, de tentar reproduzir. E eu fui até o Magal, depois desse encontro casual, eu fui ao encontro dele, fui para Salvador, eu e Joana fomos para Salvador e fizemos uma longa entrevista com o Magal para que ele contasse a vida dele. E foi nesse dia, nessa hora que eu entendi, Jô, não adianta a gente voltar para São Paulo e tentar fazer um roteiro de um filme de origem ou alguma coisa assim. É essa história que a gente precisa contar. Porque é essa história que conta, que nos apresenta quem é o Magal de fato. E também quem é a Magali. Sim. Né? A personalidade do Magal está toda ali. Né? Então eu trago já o Magal consagrado, o Magal grande vendedor de discos, e eu conto a história de amor dele, que eu acho que não tem nada mais Magal do que essa história. E a gente tem visto isso muito frequente, né, nas cinebiografias, de trazer recortes, né, que por um lado acaba ficando mais interessante até, porque
não sei, às vezes a gente já conhece tanto a história, como começou e tal, e às vezes pegar esse recorte e dar atenção para esse momento também é muito legal também, porque abre possibilidades para que outros filmes venham de outras maneiras, sei lá, de outros recortes, né, desse mesmo artista, mas... E aí eu fico pensando também, assistindo ao filme, eu estava naquela sessão da mostra, que foi uma sessão muito, muito especial também, né, com a presença deles, rolou aquele show, no final aquela cantoria, aquela emoção. Aí eu fico pensando nesse elenco, para chegar nesses nomes também, para dar vida a esses personagens. O Magal é um cara muito conhecido, a gente já, né, sabe muito da vida dele, dos seus figurinos, o seu jeito, mas também tem esses outros personagens que não aparece muito pro público, né? A própria Magali é muito mais reservada nesse sentido, né? Tava conversando com a Giovana, ela falou, na pesquisa dela, não tinha muita coisa sobre a Magali mesmo, né? Porque ela sempre, ela gosta de ficar um pouco mais escondida, assim. Como é que você chega nesse elenco? Hoje você elogiou muito o Felipe, que tá muito bem no filme, e o Felipe tem que dar o nome do Magal ali nas telonas, né? Então, como é que chega nesse elenco? Como é que é o teste, a escolha, enfim, esse processo todo de escolher o elenco pro filme? A gente... procurar o Magal não é fácil, né? Eu testei muita gente e muita gente boa e muita gente com qualidades para ser Magal, sabe? E o Felipe, ele de todos esses testes, né? O Felipe foi na leva final. A gente já estava até próximo da possível data de filmagem. E o Felipe foi um cara que eu, em 3 minutos de teste, eu falei, é ele. Mesmo o Felipe sendo muito jovem, o personagem é mais velho do que o Felipe tem na vida. Mas ele se entregou de uma forma, ele me entregou um Magal tão forte, com uma intensidade tão grande, que na hora eu falei, é ele. Na hora eu falei assim. A Giovana, ela também foi fruto de testes, e a gente... Me impressionou demais a semelhança dela. A Giovana não era conhecida quando a gente fez os testes. Ela contou hoje, né, que as novelas vieram depois, né? Inclusive Mar do Sertão, que foi onde ela... Isso. E a semelhança física dela com Magali jovem, é muito parecida com Giovana. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E daí veio o talento da Giovana, que tem uma força impressionante, sabe? E uma espontaneidade. A Giovana tem um jeito que é muito Magali. Muito Magali. Então a Giovana também, ela se colocou no filme, ali no teste, a gente olhou e falou, é ela, sabe? E o resto do elenco a gente convidou, né? A gente convidou a Emanuele. Eu já sabia desse amor que a Emanuele tinha pelo Magal, porque ela deixa isso público, ela sempre deixou isso público. E ela brincou hoje na coletiva, né? Que ela pediu para ser o Magal, né? Mas ela pediu mesmo. Pediu? Ela pediu mesmo, ela falou... Tem o caso da Kate Blanchett que faz Bob Dylan. E eu pensei na hora, por que não, né? Mas o filme não tinha esse caminho, sabe? Mas eu queria a Emanuele, primeiro porque a Emanuele traz a baianidade que a gente precisa no filme, porque se eu quero contar uma história na Bahia, eu preciso dessa baianidade. Então a Emanuele traz essa baianidade e traz essa disposição tremenda para contar essa história do Magal. E tem várias coincidências, a avó dela tem o mesmo nome da personagem, que é a mãe da Magali, então tem várias coincidências que foram ajudando o filme. E os outros foram convidados também, sabe? A Sol, a gente também encontrou, fizemos poucos testes. Quando eu vi a Sol, ela tinha tanta vontade de participar desse filme, sabe? Esse filme tem isso. As pessoas queriam muito estar nesse filme. E quando as pessoas estão ali com vontade legítima, né? Não é um trabalho, não estou aqui trabalhando, não, eu quero fazer, eu quero ter esse prazer de contar essa história. Então foi fácil achar essas pessoas. Então qual é a sua expectativa que o filme chegue, né? Como que o filme, você espera ou deseja que esse filme chegue nas pessoas? Esse filme, ele é um filme muito de sala de cinema. Nós que somos, antes de mais nada, cinéfilos, a gente ama a sala de cinema. E eu consegui fazer um filme para a sala de cinema. Depois ele vai ter a carreira nas outras telas, mas ele vai ficar 2 meses somente nos cinemas, que eu acho que é o lugar ideal para assistir esse filme, por causa do som, por causa da projeção e também porque é um filme que tem um clima, ele precisa ser ambientalizado e nada melhor do que uma sala de cinema. Então a expectativa é a melhor possível. Sou muito grato por conseguir essa janela de 2 meses somente nos cinemas. Eu acho que é uma coisa cada vez mais rara. E conseguimos, e isso é uma grande vitória. O cinema brasileiro, ele está aqui, ele está forte, mas ele ainda está sob ameaça. Ele ainda precisa de cuidado.
E eu acho que esse filme é mais uma pedrinha para construir essa volta do cinema, para solidificar e para sedimentar, para a gente entender de uma vez por todas que o cinema brasileiro não é gênero. O cinema brasileiro é um cinema legítimo que tem vários gêneros, né? Isso aí. Paulo, sucesso aí pro filme. Obrigado. Mandar um beijo pra Flávia Guerra, né? Porque essa entrevista vai pro Cine Vitor e pro Plano Geral. Então a Flávia Guerra, que não tá aqui, nos abandonou, nos trocou pro Cane, mas né, a Flávia queria muito estar aqui. Flávia Guerra. Valeu, Paulo, sucesso. Obrigado, Vitor. Eu lhe amo, Sidney Magal.